Bom dia, meus amores. Como nós estamos? Eu estou bem e eu creio que vocês estão bem também. Então vamos lá. Hoje a nossa aula de história, nós vamos utilizar o nosso módulo. O nosso texto base está na página 248. Nós vamos iniciar o estudo hoje falando sobre povos e culturas. Vamos conhecer como se formaram os primeiros agrupamentos humanos, como se deu o processo de sedentarização e outros mecanismos para conhecer esses povos. Ok, meus queridos? Mas vamos iniciar dando continuidade à construção do nosso hábito. Professora, novamente, de novo, sim, construir um hábito de fazer com que a nossa videoaula frutifique. Ok, meus queridos? Então vamos lá, nos colocando num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão. Hoje com o nosso módulo à mão, lápis e borracha, para que a gente possa sublinhar, circular, escrever, se necessário for. Ok, meus queridos? Então vamos lá. O nosso título maior, o nosso tema central é Povos e Culturas. O nosso subtítulo é os primeiros agrupamentos humanos. Vamos conhecer como se formaram os primeiros agrupamentos humanos. Vamos lá para a nossa leitura. Os primeiros agrupamentos humanos tinham um modo de vida marcado pelo nomadismo. Nomadismo, eles eram nômades, eles ficavam em um determinado lugar até aquele lugar esgotar a fonte de alimento, de água, e quando se esgotava, eles buscavam um outro lugar para se fixar. Então eles não tinham uma moradia fixa, daí dá-se o nome de nomadismo, porque eles viviam de lugar a lugar. Isso fazia com que todos os grupos que daquela região se deslocassem. Quando a fonte de alimento se esgotava, eles buscavam outro lugar para ir buscar água e comida. E aí eles saíam viajando em busca desses lugares, ok? Eles costumavam viver da caça de animais, da coleta de vegetais, raízes e frutos. E para obter esses alimentos mudavam-se com frequência. Esses primeiros grupos humanos não tinham moradia fixa, daí a caracterização de nomadismo. Eles organizavam acampamentos e construíam abrigos temporários com matérias-primas naturais disponíveis, ou seja, eles construíam as suas casas a partir dos materiais que eles tinham encontrado ali naquela região, que eles encontravam na região, como troncos, galhos, folhas, raízes, e ali eles iam improvisar uma casa para se abrigar da chuva e do sol. E isso eram várias famílias. Quando aquele lugar já não oferecia mais alimento e água e moradia, entre aspas, que pudesse abrigá-los da chuva e do sol, eles buscavam outro lugar para ir começar tudo de novo, se organizando. E esses grupos recebiam o nome de nômades, por conta de não ter casa fixa. Eles não tinham lugar deles, próprio deles. Ok, meus queridos? E aí, professora, quando esses recursos já acabavam, o que eles buscavam? Eles buscavam em outros lugares aqueles mesmos recursos que davam a eles condições de sobrevivência. Ok? Processo de sedentarização. Como foi que esses grupos humanos saíram do nomadismo para o sedentarismo? Vamos conhecer? Por volta de 10 mil anos atrás, o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais transformaram o modo como diversos grupos humanos se relacionavam com a natureza. Ou seja, a partir do momento que os grupos humanos, que antes não tinham moradia fixa, mas que eles desenvolveram a agricultura e a criação de animais, esses grupos saíam da caracterização de nômade para sedentários, ou seja, eles começaram a se fixar no lugar e daquele lugar eles produziam o seu alimento, buscavam através da caça, da pesca, e aí eles começaram também a produzir o seu próprio alimento, plantando o seu próprio alimento, ok? Os grupos humanos que praticavam agricultura obtinham os próprios alimentos no local onde viviam, sem ter a necessidade de se mudar com frequência, dando início a um processo denominado sedentarização. E aí nós vimos que antes eles não eram sedentários, eles eram nômades. E essa caracterização de nômade fazia com que eles se fixassem no lugar até aquele lugar esgotar os seus meios de sobrevivência. Esgotados, eles buscavam outros lugares.
ok? Agora não, a partir do cultivo, da agricultura e da criação de animais, esses grupos humanos começaram a se fixar no lugar, a ter a sua moradia fixa, a sua moradia, entre aspas, própria, porque eles iriam produzir, eles começaram a produzir o seu próprio alimento. Ok, meus queridos? Então, vamos mais à frente. Como vocês estão vendo nessa imagem, vocês já estão vendo o momento em que esses grupos humanos, eles começam a desenvolver a agricultura. E a partir daí, eles começam a sair de nômade para sedentários. Então, vamos continuar. O surgimento das primeiras cidades. Olha só, grupos humanos se fixavam no lugar, até aquele lugar se esgotar a sua fonte de alimento, e aí quando se esgotava, eles buscavam outros lugares. Esses grupos humanos, eles eram nômades. Posteriormente, esses grupos humanos começaram a praticar a agricultura, a criação de animais. Isso já dava condições para esses grupos humanos a se fixarem no lugar, deixando de ser nômades para ser sedentários. E aí, esses grupos humanos foram se desenvolvendo. E aí nós vamos conhecer como foram surgindo as primeiras cidades. Vamos para a leitura? A prática da agricultura e a criação de animais deram início à sedentarização. Ao constituir moradia fixa, os grupos humanos passaram a controlar o espaço ocupado, transformando a paisagem natural para atender às suas necessidades. Ao deixar de ser nômades, eles passaram a ser sedentários, a ter sua moradia fixa e a controlar, a fazer as suas adequações dentro daquele território para que pudesse atender às suas necessidades, a partir da agricultura e da criação de animais. Já saíam da caracterização de nômade para sedentário, e aí essa caracterização ela vai aumentar. Antes eles começaram a produzir o seu alimento, posteriormente a transformar o espaço onde eles viviam, transformando as suas moradias, fazendo com que aquelas moradias que antes eram muito rudimentares, elas passaram a também receber um desenvolvimento melhor. Eles começaram a se organizar e a organizar o espaço onde eles habitavam. Ok, turma? Então vamos lá para a leitura. Com a sedentarização, por volta de 9.000 anos atrás, começaram a surgir as primeiras cidades. Elas geralmente eram constituídas em locais próximos aos rios, a fim de facilitar o consumo da água pelos humanos e animais e sua utilização na agricultura. Os rios também eram aproveitados para a prática da pesca e como via de transporte de embarcação. Ou seja, as primeiras cidades, elas começam a surgir próximo dos rios. Aqueles rios potencializavam a sobrevivência desses grupos humanos. Eles serviam para a pesca, eles serviam também como meio de transporte através das embarcações. E aí esses grupos humanos foram se organizando próximo desses rios. E posteriormente, aqueles grupos humanos organizados e organizando o seu espaço, constituiu-se aí as primeiras cidades, ok? Vamos observar o mapa, por favor. E aí nós vemos um mapa, as primeiras cidades há 9.000 anos, há 4.000 anos atrás. Então vamos lá, ver o Egito, olha só, Mesopotâmia, Índia e China. Esse mapa vai nos dar a localização das primeiras cidades que se formaram durante todo esse tempo. Que nós vamos perceber que essas cidades são cidades de civilizações bem antigas. A cidade egípcia, aliás, as cidades egípcias, as cidades da Mesopotâmia, da Índia e da China. Essas cidades, elas se constituíram através dessas civilizações, a civilização egípcia, Mesopotâmia, Índia e China. Ok, meus queridos? Vamos continuar. Vamos para o próximo item. A formação dos primeiros estados. Pronto, os grupos humanos eram nômades, passaram a ser sedentários. A partir de então, eles começam a organizar o espaço, a se utilizar dos rios para a fonte de alimento, para a fonte também de transporte. Surge aí as primeiras cidades que surgiram foram nas civilizações antigas da Mesopotâmia e do Egito, da Índia e da China. Agora nós vamos conhecer como se formou a instituição Estado. Então vamos lá.
A prática da agricultura resultou num processo de sedentarização e no aumento populacional das aldeias. O crescimento das aldeias, por sua vez, deu origem às primeiras cidades, que passaram a exigir formas de organização mais complexas. Sua administração, sob a administração dos reis, essas cidades foram sistemas de governo, dando origem aos primeiros estados. Então vamos lá. A partir do momento que esses grupos humanos se tornam sedentários, eles começam a organizar o seu espaço e aí aquela organização demandava uma organização maior. Maior por quê? Porque havia mais pessoas e era necessário que esses grupos tivessem uma outra forma de organização que não aquela do início da sedentarização. Então essa nova forma de organização, ela deu origem aos primeiros estados. E os primeiros estados, eles surgem lá nas civilizações antigas, do Egito, da Mesopotâmia, da Índia, da China também. E sobre isso é que nós vamos ler nesse próximo capítulo. A administração dos primeiros estados na antiguidade envolvia o controle da produção de alimento, a cobrança de impostos e a construção de obras hidráulicas, como poço, canais de irrigação e represas. Os reis geralmente governavam sozinhos e o seu cargo era hereditário, impedindo a participação da população no poder. O estabelecimento de regras de convivência, a criação de leis também fazia parte das atribuições do Estado. Então vamos entender. Os primeiros estados, eles surgem na antiguidade e envolvia quais eram a responsabilidade dessa instituição chamada Estado. Era a produção de alimento, a cobrança de impostos e a construção de obras hidráulicas, como os poços, canais de irrigação e represas. E aí o poder, quem era o poder, quem representava esse poder geral, por assim dizer? Os reis. Geralmente eles governavam sozinho, justamente para que não houvesse a interferência do povo, da população. E esse cargo, o título de rei era hereditário e passava de pai para filho. Ok, meus amores? Então vamos lá, continuando. Vamos voltar só um instante. Então vamos lá. A organização do Estado hoje, a organização política dos Estados passou por muitas transformações ao longo da história. Atualmente, na maioria dos países, sua principal função é a de garantir o bem-estar da população. No Brasil, por exemplo, o Estado é governado por um representante escolhido pela população por meio do voto. E o governo é dividido entre três poderes: executivo, legislativo e judiciário, que atuam em conjunto para organizar a sociedade. Ou seja, nós temos um presidente que é auxiliado pelos três poderes. Esse presidente governa juntamente, em conjunto, em consonância com esses três poderes. E hoje é assim que no Brasil o Estado é administrado, ok? Vamos lá. Nós temos uma atividade aí que nós faremos, ela está proposta no roteiro, mas nós vamos iniciar também a leitura de um outro título. Vamos lá. Pronto. Estado e práticas religiosas. A religiosidade ocupava um lugar central entre os povos antigos, exercendo influência sobre os diversos aspectos dessa sociedade, como as relações sociais, as decisões políticas, as produções artísticas e a maneira como os fenômenos naturais eram percebidos. Então vamos lá. A religião, dentro desses primeiros estados, ela tinha uma função muito importante. Ela atuava muitas vezes em consonância com o Estado. As pessoas, elas viam na religião ou na instituição da igreja também um amparo, vamos dizer assim, administrativo também. No Egito, por exemplo, os poderes administrativos, judicial e religioso estavam nas mãos do faraó. Ou seja, o faraó no Egito, ele era o poder principal, estava lá no topo da pirâmide. Ele era considerado também um deus. Então vamos lá. Os sumérios, que habitavam a região da Mesopotâmia, atual Iraque, consideravam os reis os representantes dos deuses na terra. E aí nós vemos uma característica muito própria dessas civilizações, as civilizações da Mesopotâmia e do Egito, que eram civilizações politeístas. Professor, o que é politeísta?
ou politeísmo. São povos que acreditam em vários deuses. Assim eram os egípcios e também os mesopotâmicos. Eles eram politeístas, pois eles acreditavam em vários deuses. Continuando, então vamos lá. Natureza e religião. Em sua maioria, os povos da antiguidade acreditavam em diversos deuses, como a tia já tinha falado. Eles eram politeístas. De um modo geral, os deuses eram vistos como seres poderosos, responsáveis pela criação do universo, pela vida e pela morte, por controlar os fenômenos naturais e o destino dos seres humanos. No entanto, os deuses antigos estavam longe de ser considerados perfeitos. Diversas características humanas lhe eram atribuídas, inclusive a capacidade de ter sentimento como a inveja e a raiva. Ou seja, natureza e religião, por ser uma sociedade, um Estado extremamente politeísta, eles estavam atrelando aos deuses dele características que eram próprio do ser humano, como raiva, ódio, amor. E aí nós vamos ver dentro dessa constituição, dessa sociedade, como a religião estava entrelaçada com o governo do Estado. E tudo isso era ditado pela religião, a forma como o Estado era governado, até porque o poder central nessa sociedade estava na mão ou do faraó ou do rei. Então, turma, nós vamos fazer uma leitura silenciosa que está lá proposta no nosso roteiro. Vamos também resolver as atividades que estão propostas no nosso roteiro e vamos dizer lá no nosso grupo de WhatsApp como foi o texto, a leitura para você. Você gostou da leitura do texto? Comenta comigo lá no grupo de WhatsApp, ok, meus queridos? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, que possam fazer as atividades que estão propostas com alegria e com êxito. Então, meus amores, até a próxima e beijo!